E também apresentamos a planta baixa da casa de controle, que mostra a organização interna da edificação destinada ao funcionamento e monitoramento da nossa usina. E, por fim, nós temos a planta de cobertura, que representa o telhado da casa de controle, indicando sua forma e dimensões. Essas plantas e a perspectiva, elas permitem compreender a localização, a organização e a estrutura geral do nosso projeto. E agora eu passo a palavra às próximas integrantes que darão continuidade à apresentação, explicando os demais detalhes técnicos da usina. E também apresentamos a planta baixa da casa de controle, que mostra a organização interna da edificação destinada ao funcionamento e monitoramento da nossa usina. E, por fim, nós temos a planta de cobertura, que representa o telhado da casa de controle, indicando sua forma e dimensões. Essas plantas e a perspectiva, elas permitem compreender a localização, a organização e a estrutura geral do nosso projeto. E agora eu passo a palavra às próximas integrantes que darão continuidade à apresentação, explicando os demais detalhes técnicos da usina. Olá, eu sou a discente Juniele Erwin e agora eu quero mostrar para vocês as múltiplas vistas do primeiro diedro. É como se a gente pegasse o terreno e vamos observar eles de diferentes ângulos, diferentes vistas. Essa daqui é a nossa vista frontal. Pode perceber que ao observar ela, a gente não está vendo ela bem daqui do início, né, da entrada da nossa usina, mas está bem aqui, porque é uma vista que melhor representa o nosso desenho. Pode ver a casa de controle, o porte e os IPs. Aqui a gente cometeu realmente um erro, porque quando a gente ligou a câmera é para ter ficado aqui transparente, que para a gente pudesse ver os objetos daqui, mas não conseguimos. Está aqui a nossa casa de controle, né? Como podemos perceber, há um corte longitudinal. Corte longitudinal significa que a gente vai cortar ela do maior comprimento, né? Seria do maior comprimento. Só que a nossa casa ela é um quadrado. Significa dizer que ambos medem o mesmo lado. Então, quem é longitudinal e quem é transversal? É uma pergunta válida. E o que vai acontecer? O engenheiro que tem que decidir quem é o longitudinal e quem é o transversal, para fins de melhor visualizar, né, o nosso desenho. Então, nós escolhemos essa daqui como longitudinal, que a gente pode perceber que tem a janela, tem o nosso inversor e o quadro elétrico. Tem aqui as medidas da nossa janela, que ela tem 1 metro, ela é 1 metro por 80 centímetros. E existe esse corte A1. E agora eu quero fazer um corte longitudinal A2, que eu vou cortar do outro lado. Eu vejo um lado e eu quero ver agora o outro lado. Então, bem aqui a gente pode perceber. Então, é na frente, como se a gente vê, podemos ver só a porta. E aqui, do outro lado tem a janela junto com os equipamentos. Aqui a gente poderia ter colocado mais uma janela, né? Na verdade, essa janela poderia ser aqui e ter outra janela bem aqui. E tá aqui algumas medidas, né? A altura da nossa casa daqui para cá, né? Do solo até mais ou menos o teto tem 2,71 metros. Está aqui o nosso telhado. E o nosso telhado a gente deixa um beiral que mais ou menos tem uma cotagem de 0,60 centímetros, né? E esta aqui é a nossa legenda. Outras especificações aqui são da nossa porta, né? A nossa porta, eu medi, ela tem 82 centímetros por 2 metros de 2 metros e 16. Que é a nossa porta, se nós fazemos a contagem. Porta, janela, eu já falei
Esse daqui é o nosso telhado. E esse daqui, ó, o P2 seria o do nosso portão de entrada. Nosso portão de entrada, né? Ele tem 4 de largura e 1,8 metros de altura. E para finalizar a nossa apresentação, eu vou detalhar as duas últimas pranchas do projeto. A prancha 5, que traz a visão interna através dos cortes, e a prancha 6, que apresenta a volumetria e as vistas externas do abrigo da usina solar. Aqui na nossa prancha 5, os cortes internos, temos a representação gráfica internas nas escalas de 1 para 50. Aqui aplicamos simbologias técnicas para representar o solo e a estrutura e os equipamentos, além da cotagem que define as dimensões principais e edificações. Aqui temos a cotagem do nosso teto, que ficou de 5,50 metros. Aqui a altura parede ficou 3,50 metros. Aqui a largura ficou de 4,30 metros. E a diferença entre os cortes? A diferença entre os cortes transversais A1 e o corte transversal A2 é apenas a direção do olhar. No A1, vemos o arranjo dos equipamentos instalados na parede da direita. Já no A2, vemos a perspectiva oposta, focando na parede da esquerda. Já aqui na prancha 6 de 6, mostramos como a estrutura é vista por fora e sem cortes, mantendo a escala 1 para 50. A vista frontal, o item 13, mostra a fachada principal com a porta do acesso e o caimento do telhado. Aqui as dimensões são de 4,30 metros e de 2,71 metros de altura. Aqui no nosso item 14, que é a vista lateral esquerda, destacamos o perfil fechado da estrutura com as medidas similares, iguais, e aqui no nosso item 15, que é a nossa vista superior, também numa escala 1 para 50, apresenta a planta de cobertura em projeção ortogonal com o detalhamento das telhas. Então, dessa forma, enquanto os cortes eles explicam o aproveitamento do espaço interno para os equipamentos da usina, as vistas concluem o entendimento da forma e do acabamento externo da edificação. Então, portanto, finalizamos a nossa apresentação, a nossa última etapa da nossa usina solar fotovoltaica. Agradecemos pela atenção. O que tu vai falar? Portanto, finalizamos a nossa apresentação da nossa última etapa da nossa última. Portanto, finalizamos a nossa apresentação da nossa usina solar fotovoltaica em meio rural e agradeço pela atenção.